Como a Mabev já adiantou, nós vamos fazer um programa muito especialíssimo hoje, muito especial. E vamos dedicar esse programa a Beatriz. A Mabev vai citar um pouquinho a história dessa moça, Beatriz Silveira. E nós vamos também entrar em contato com outras pessoas muito importantes que têm a expertise nessa área, que são a doutora Liliane Santi, de Campinas. Boa tarde, doutora Liliane. Agradecemos a sua participação no programa Comunidade, onde o tema hoje é Direito Familiar e Guarda Compartilhada. Eu gostaria já de fazer a primeira pergunta. O que é alienação parental? Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos participantes e aos ouvintes. Eu me sinto honrada, lisonjeada e muito agradecida pelo convite. Eu vou tentar responder de uma forma bem simples, isso que tem um nome meio complicado. Após a separação, muitos casais ressentidos e magoados com quem deu causa, ao divórcio, eles começam a treinar os filhos para que eles rompam os laços afetivos com o genitor ausente. Seria mais ou menos pedir ao filho solidariedade ao desfazimento dos laços que mantinham os pais unidos. Geralmente, quem dá início aos atos de alienação parental, ou seja, quem começa a interferir na formação psicológica, começa a interferir no modo da criança ou do adolescente pensar, é o genitor guardião, que é o pai ou a mãe com quem a criança mora, mas pode também, sim, ter interferência psicológica, através de quem não mora com a criança. Então, a criança vai lá, no que muitos chamam de visita, eu gosto de chamar de convivência, com o pai que não mora junto, por exemplo, no final de semana, e este pai, ou esta mãe, ou avó, ou tios, começam a influenciar a criança no modo que ela deve pensar. Então, assim, basicamente é isso que chamamos de alienação parental. Doutora Liliane, e a síndrome da alienação parental? Nos explique o que vem a ser essa síndrome. Carlos, antes de falarmos o que é síndrome, nós temos que falar e diferenciar o que são atos de alienação parental, porque são coisas distintas. Então, quem mantém a criança consigo começa a fazer uma campanha diária e exaustiva, que nós chamamos de lavagem cerebral. De tanto essa pessoa falar mal do que saiu de casa, o filho começa a acreditar que o que lhe dizem é verdade. Como, por exemplo, seu pai ou sua mãe não gosta mais de você, por isso que ele não vem te ver todos os dias. Seu pai ou sua mãe te abandonou. Seu pai ou sua mãe é louca. Seu pai já me bateu, sua mãe me espancava, seu pai me persegue. Seu pai ou sua mãe é um vagabundo ou uma vagabunda. Seu pai não quer trabalhar, seu pai não gosta de pagar pensão, e etc. Com esse tipo de atitude, eles manipulam os filhos para que esses se afastem e até mesmo odeiem aquele que deixou o lar. Então, muitos genitores, além de fazer a campanha de desqualificação do genitor ausente, dificultam que eles exerçam a paternidade ou a maternidade, dificultam ou proíbem o contato da criança, omitem informações escolares, informações sobre a saúde da criança, apresentam falsas denúncias, mudam de cidade, mudam de país, tudo com o intuito de separar a criança ou adolescente do outro genitor e de seus familiares. A síndrome, ao contrário da alienação parental, ela só se faz presente quando a criança passa a nutrir um sentimento de repulsa ao genitor alienado e recusa-se a vê-lo. E ainda por cima, a criança mesma, ela começa a contribuir na campanha difamatória contra esse genitor. Portanto, a síndrome da alienação parental nada mais é que o resultado de uma pesada alienação parental. Assim, a síndrome refere-se à conduta do filho, enquanto a alienação parental relaciona-se com o processo desencadeado pelo progenitor.
Nós temos pouco tempo, mas eu vou dar um exemplo rapidinho. Por exemplo, um pai que chega para buscar a criança na porta de casa no sábado. A criança mesmo já fala: eu não vou com você porque você não presta, eu não vou com você porque você não pagou minha pensão, eu não vou com você porque você é um vagabundo, você não quer trabalhar, e minha mãe falou que você é drogado. Isso a criança já internalizou o discurso do genitor. Então, essa criança, nós podemos dizer que já está com a síndrome, porque ela mesma já está contribuindo na campanha difamatória contra o pai. Doutora Liliane, como última questão, hoje nós aqui estamos dedicando o programa à senhora Beatriz Silveira. A doutora que acompanhou de perto e conviveu com a mesma, por gentileza, faça um relato do caso e assim vamos dividir com nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio aqui na Baixada e pela internet em todo o mundo, até em Portugal, onde nós estamos chegando. Como podemos classificar essa omissão? O que ocorreu? Obrigado e tenha uma boa tarde e agradecemos a sua participação em nosso programa. Bom, o caso da Beatriz ele é muito complexo para falar em poucos minutos, mas, a meu ver, 2 grandes problemas deram o sustentáculo para o trágico fim que tivemos. O primeiro foi o laudo feito pelo Departamento Técnico do Fórum há muitos anos atrás, que atestava que a Beatriz tinha um desequilíbrio emocional. Ora, quem tendo filho afastado não fica em certo desequilíbrio. Mas o relatório chegou às mãos do promotor e do juiz e a guarda do menino foi dada ao pai. E aí a grande luta de Beatriz se iniciou na tentativa de provar que ela tinha condições emocionais para cuidar do filho. Muitos processos surgiram depois desse, né? E no último, eu fui indicada para ser assistente técnica. Mas por uma má interpretação da perita sobre um artigo da resolução do Conselho Federal de Psicologia, a 008/10, foi vetada a minha entrada e eu não pude ouvir e nem analisar as partes. Só para esclarecer assim rapidamente, esse artigo diz que o psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço realizado. Ora, gente, eu não iria estar presente ali no mesmo momento que a perita. Eu iria fazer as entrevistas com o pai, com a mãe, com o filho, com a madrasta, com a tia materna, com professora, com coordenadora, com quem fosse necessário, e eu iria observar as interações e a dinâmica das duplas em um outro horário, em um outro local designado para esse estudo. Mas acabaram acatando o veto, né, como verdade, e o juiz pediu para arquivar o caso. A defesa de Beatriz foi cerceada, né, nesse momento. O tratamento a homens e mulheres não deveria ser igual perante a lei? A família, base da sociedade, não deveria ter especial proteção do Estado? No último estudo apresentado, só para vocês terem uma ideia, apenas o adolescente foi ouvido. Então, a Beatriz, que tinha indicado uma assistente técnica, ela sequer foi ouvida e eu não ouvi ninguém, né? Então, o advogado, sim, recorreu da decisão, pediu para que entrasse, mas foi vetada mesmo, eu não pude trabalhar. Como bem disse uma mãe muito simplesinha que eu atendi outro dia, né? Num ato falho, ela errou e ela disse: o judiciário brasileiro separa as famílias no lugar de uni-las. E eu gostaria de terminar dizendo que pai ou mãe que não coloca a vida do filho em risco, que eles têm o direito de compartilhar o convívio com a criança e com o adolescente em tempo equilibrado, pois é assim que manda a Lei 13.058. Né? É tão simples,
basta, né, que se cumpra a lei para que problemas como esse, como outros tantos que estão atingindo as famílias, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Mas aqui nós temos uma lei, então um problema como esse seria muito simplesmente evitado se a lei 13.058 fosse cumprida na íntegra. Eu quero agradecer a participação, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas através dos meus contatos que estão na minha capa do Facebook. Estou lá com meu nome mesmo, Liliane Santi, e muito obrigado a todos os ouvintes, e até uma próxima oportunidade.